Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero começar por agradecer aos nossos patrocinadores do ciclo de jantares de debate, ao Huawei e à CME, e também ao patrocinador deste jantar, a CBE, por nos proporcionarem mais este reencontro do nosso grupo. A APDC tem naturalmente muita honra em estar novamente no seu ciclo de jantares de debate com os operadores, tendo desta vez connosco o Mário Vaz. Estávamos a 18 de outubro de 1992, quando um grupo de pioneiros lançou a Telecel, que iniciou as suas operações em Portugal, abrindo o móvel à concorrência. Até aí, apenas a TMN estava a operar, desde 1989. Tinha, nessa altura, o mercado 30 mil clientes de móvel, ou seja, 0,3% da população. A Vodafone estreou-se já em GSM, cobria 57% do território nacional nessa altura, correspondente a 83% da população, e anunciou nessa altura um plano de investimentos de 500 milhões de euros a 15 anos. Mário Vaz era um desses pioneiros, entrou na Telecel desde o seu início, foi sucessivamente gestor de grandes contas, supervisor de suporte a vendas, diretor de marketing operacional, diretor da unidade de negócios de empresas, diretor da unidade de negócios particulares, ou seja, vendeu a todos, a particulares, a empresas, a tudo. E tudo isto sendo licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Sem dúvida, um dos maiores casos de requalificação de profissionais do nosso setor. Ao longo destas 2 décadas, a empresa foi responsável por muitas das inovações introduzidas no mercado português, móvel. Lembro, por exemplo, a disponibilização do primeiro serviço de apoio ao cliente, disponível todos os dias da semana, 24 horas, uma coisa que hoje consideramos como garantida. A introdução do serviço de telemultibanco. Entretanto, a Vodafone, desde 2001, após a aquisição, passou a denominar a Telecel de Vodafone Portugal e, a partir daí, a empresa participou também em muitas inovações da Vodafone a nível mundial. Mário Vaz, entretanto, torna-se administrador responsável pela Unidade de Negócios Particulares em setembro de 2009 e é administrador delegado da Vodafone Portugal desde setembro de 2012 e atualmente o CEO da Vodafone Portugal. Muito obrigado, Mário, por estares connosco. Queria convidar-te a vir até aqui ao palco. Por vontade do Mário Vaz, vamos também passar diretamente para a entrevista, que será conduzida desta vez pela Ana Torres Pereira, diretora executiva da M Public Relations, mas sempre jornalista, e o Luís Ferreira Lopes, editor de programas especiais da SIC, também sempre jornalista. Muito obrigado a ambos e muito obrigado a todos. Vamos ouvir. Muito boa noite, então. Obrigado. Boa noite. Ao dispor. Muito bem. Boa noite. Parece que a Ana e eu temos o privilégio de, neste arranque de ano, aliás, antes de mais, um bom ano. Igualmente. Neste arranque de ano, temos o privilégio de... Parece que há aí muita expectativa sobre vários assuntos do dia e, naturalmente, vamos falar de comunicações. Pensei que era de presidenciais. Não. Hoje é dia do orçamento, o tema do orçamento de Estado, mas pronto, presumo que não seja essa a expectativa. Vai a jogo? Estou sempre em jogo. É? Por isso já fui a jogo e continuo em jogo. Mas sobre presumo isso? que tenha uma segunda intenção na sua pergunta. Era sobre Desconfio Era da sobre mesma. futebol mesmo. Deixe-me só, antes de mais, cumprimentar e agradecer ao Rogério e a toda a equipa da APDC o convite. Agradecer também a todos o facto de terem decidido dispensar umas horas desta noite para estarem aqui connosco. Por isso, muito obrigado e espero. E também aproveito para já agora desejar bom ano a todos, uma vez que ainda estamos em janeiro.
e, em particular, naturalmente, ao setor, que seja um bom ano para o setor e, naturalmente, dada a relevância do setor, que seja um bom ano para o país. E por isso que o jogo da economia, o jogo das telecomunicações, termine de boa forma e termine com, enfim, vários campeões e que um deles seja a Vodafone. Presumo que isto de jogo tenha a ver... Está aqui o Rolando, curioso. Tenha a ver com conteúdos esportivos, será isso? Parece que houve nos últimos tempos algumas mexidas, não sei, envolveu o clube de futebol, tem a ver com Portugal. Sei que também gosta do Benfica. Também leio a imprensa, sim, é verdade. Pronto, Não sei se há uma pergunta associada. Isso voltamos mais. Não vamos falar de futebol, porque realmente futebol propriamente de clube, se calhar depois tentamos em divergência, é melhor não. Mas isso depois do futebol e dos conteúdos já voltamos mais à frente. Mas falamos de números, portanto, falamos do orçamento, mas falamos de investimento. A Vodafone já revelou os seus próximos investimentos, um investimento importante, e para o setor falar em números e dizer que há um reforço da aposta da Vodafone em Portugal é importante. 125 milhões não é um número propriamente de desprezar. É a altura da Vodafone acelerar? Não, é a altura da Vodafone não desacelerar, ou seja, é manter o nível de aceleração que temos. Os 125 milhões, deixe-me só agora esclarecer, é uma parte do investimento, é o investimento alocado que anunciei em novembro, aliás, também numa iniciativa da APDC, que foi o Congresso das Telecomunicações. Esses 125 milhões é para a continuação da nossa expansão de rede de fibra. Nós, já à data de hoje, estaremos muito próximos de 2,3 milhões de casas, falta aqui umas dezenas, penso eu no meu número, 2,3 milhões de casas cobertas com fibra, a rede de última geração, e o que anunciámos em novembro foi a continuação desse investimento, porque à data do ano passado o que tínhamos anunciado era terminar neste número, e por isso uma parte da alocação de uma parte de 500 milhões de euros, que vamos terminar esse investimento no final deste ano, e por isso o que anunciámos foi a continuação desse investimento para chegarmos a um número que será próximo dos 2,8 milhões de casas cobertas. Em cima deste valor, naturalmente, há o valor de continuação de investimento no negócio, enfim, como se costuma dizer, o palavrão business as usual, que também é mais de 100 milhões, por isso este é o valor de investimento previsto para o nosso orçamento. E o noivado com a PT? A Vodafone sabe ou não fala francês? Eu, particularmente, não sou grande coisa em francês, reconheço. Então é por isso que demora. Na carreira académica nunca fui grande coisa em francês. Nós também não estamos em noivado, nunca estivemos em noivado com a PT, por isso quem não está em noivado não rompe noivados. Eu penso que a pergunta, aliás, hoje estão a chegar às perguntas de uma forma indireta, não é? E por isso a pergunta terá a ver... Eu já não sou jornalista, portanto posso fazer isto assim já assim. Mas a Costela já está aí. Terá a ver com o acordo que foi celebrado e que está em vigor e que, enfim, desse ponto de vista de boa saúde, que tem a ver com a partilha das 900 mil casas. E de o que eu, na altura, aliás, em novembro também tive oportunidade no Congresso de Telecomunicações, o tema foi aflorado. Há uma divergência de leitura, não de interpretação, porque a interpretação é única, mas pronto, de leitura, sobre o contrato existente, esse mesmo contrato, para novas construções. E a leitura que nós fazemos em resultado da única interpretação possível é que futuros investimentos também deveriam eles ser partilhados. A Portugal Telecom, Altice, Mel, tem uma interpretação diferente, mais uma vez, tem uma leitura diferente, não sei se tem a ver com esta questão do francês e do português, mas uma leitura diferente de que não há necessidade de partilha para novos investimentos. E por isso há aqui uma diferente leitura, mas o contrato, naquilo que foi a sua essência, a sua razão de ser, que se mantém do ponto de vista de princípios, mas no que diz respeito à dimensão da partilha das 900 mil casas, está a funcionar com toda a normalidade e, como sabem, é um contrato de longa duração que se irá prolongar no tempo, seguramente. Não está arrependido? Não estou nada arrependido. Aliás, acho que não estou eu, não deverá estar seguramente também a PT e não está o país, acima de tudo, porque sempre defendemos que era bom para o país, dada a essencialidade das infraestruturas, de que o investimento não faria sentido replicá-lo, mas sim juntá-lo para chegar a mais portugueses com mais casas e mais empresas com redes de fibra de última geração. Atingimos esse objetivo com estas 900 mil, entendemos que deveria ter continuidade, por razões que há pouco já referi, e por isso não estou nada arrependido quanto ao passado e continuo, aliás, otimista quanto ao futuro.
A propósito de futuro e olhando um pouco para o setor, nos últimos 5 anos o setor terá perdido 1.500 milhões e depois de vários anos de queda, acredita que este será um ano de retoma, apesar de tantas incógnitas que nós estamos a verificar relativamente a 2016, e depois, quanto aos preços, haverá espaço para aumentar? Pela primeira parte, é verdade, é um número impressionante. Nós, nos últimos 5, 6 anos, este mercado perdeu 1,5 mil milhões de euros, é realmente muito dinheiro. É tanto quanto o dinheiro, provavelmente, que, somando todos os contratos sobre aquele tema que iniciou, do início, por isso 5 anos de perda de receitas, é mais ou menos aquilo que é o valor agora da aquisição, que tem vindo a público, de direitos esportivos para os próximos anos. Não é? Só houver um paralelismo que veio agora à cabeça. Mas voltando então ao tema, sim, aconteceu. A verdade é que, felizmente, o mercado este ano apresenta já uma tendência de diminuição dessa quebra irónica. A expectativa, enfim, olhando para os últimos números da Anacon sobre a evolução das receitas do setor, por isso dados a setembro, este ano estaríamos a cair cerca de 2,5%. E olhando para aquilo que tem sido a evolução no que diz respeito à Vodafone e fazendo projeções a partir dos resultados e da evolução, acreditamos que 2016 possa ser um ano que esteja próximo do 0%, que o 0%, em função deste histórico, já é positivo. Entre o 0% e 1% provavelmente é um número, aliás, olhando para alguns reportes de analistas, esta é uma projeção que, aliás, está em linha também com outros mercados europeus no setor das telecomunicações. Se esta é uma projeção, naturalmente sujeito também ao otimismo das projeções económicas, mas essas, como sabemos, enfim, as projeções valem o que valem hoje em dia, e todos os dias são dias de incógnita. Se há oportunidade para incremento de preços, no que diz respeito à evolução do indicador de preço que é relevante para o cliente, porque é o ARPU, ou seja, a receita por cliente, tem havido uma tendência de decréscimo, continua a existir. Não é uniforme em todas as áreas. Pode haver oportunidade, como tem havido, aliás, é uma realidade também do mercado europeu e o mercado das telecomunicações em Portugal também o faz, de haver incremento de preços anuais, mas, na verdade, aquilo que os clientes beneficiam é muito superior ao incremento unitário que se faz dos preços. Para dar um exemplo, as chamadas de voz... Mesmo que agora em janeiro, por exemplo, tenha havido um aumento de 2,5%. Entre 2% a 3,5%, sim. Que, à semelhança do que aconteceu o ano passado, quando vai verificar aquilo que é a receita média por cliente, no ano a seguir ela cai. Porquê? Porque os clientes não só se ajustam, como a dinâmica competitiva faz com que haja muitas promoções ao longo do ano e o cliente pague menos do que pagava no passado. O cliente em média, naturalmente. Mas mais do que isso, mesmo que o valor referencial se mantenha ou que tenha uma ligeira subida, o que nós damos ao cliente é muito mais do que se dava no passado. Se olhar para os dados, mais uma vez para os indicadores da Anacon relativos a setembro, no setor das telecomunicações, vai ver que há crescimento da utilização dos minutos de voz, vai ver, à exceção do fixo, que cai, mas enfim, a dimensão já é menor também. Só os SMS é que caem, realmente, com alguma expressão. Os dados explodem, por isso estamos hoje com crescimentos de dados. No nosso caso, por exemplo, nós em setembro tínhamos crescido mais de 100% na área dos dados móveis e na área fixa também o crescimento é exponencial. Por isso, muito mais dados, muito mais comunicação por um mesmo preço ou até inferior. É um dos grandes desafios do setor, porque isto exige investimento para comportar esse tipo de crescimento. O mercado nos últimos anos mudou muito, tanto a consolidação da Zona e da Ótimos, a PT, que fala francês, como já falámos. Mas, felizmente, também fala português. Também fala português, não deixa de dizer, é verdade. Por isso. E muitas das vezes falou-se que era 1 mais 1 e depois o terceiro. Neste momento, estamos a falar de 3 players fortes ou de 2 e mais a Vodafone, que é a que mais cresce. Nós estamos a falar de 3 operadores fortes. Depois tem realmente a Vodafone a crescer. Mas se somos a falar de 3 operadores fortes, deixe-me, aliás, esclarecer essa questão do 1 mais 1, que sempre deu 2 no setor, e depois havia os 2,5. É um tema antigo, era um tema que tinha a ver com o setor móvel, não tinha a ver com o setor total das telecomunicações. Em Portugal há 3 operadores fortes, depois há outros operadores, também muito respeitáveis, mas têm uma escala relativamente pequena no nosso mercado, porque o mercado também é o mercado que é. Portanto, 3 operadores grandes, felizmente, nos últimos anos, apesar do grande desafio que foi colocado à Vodafone, com o aparecimento da convergência, da nossa fragilidade, reconhecida há 3 anos atrás, do ponto de vista de infraestrutura de rede fixa e da nossa presença de rede fixa, é verdade que temos crescido em termos de cota de mercado, é verdade que somos o operador que mais cresce nesta nova vertente de negócio, onde fizemos estes investimentos significativos, na vertente do negócio fixo, temos crescido.
e como espero que o mercado como um todo cresça para o próximo ano, pelo menos que é um bom sinal, porque queremos crescer, é um desafio que nos colocamos todos os dias na organização, queremos naturalmente ganhar a cota aos nossos concorrentes, preferimos fazê-lo num ambiente em que o mercado como um todo esteja a crescer, que é melhor para o setor. A consolidação terminou? A consolidação neste setor é difícil, enfim, prever, e eu acho que haja oportunidades. Se tiver a identificar alguma que me possa dizer, agradeço, mas eu assim não estou a ver grandes oportunidades de consolidação acrescida no nosso mercado. Bom, já percebemos que há três grandes players e, como nós verificamos, houve um ano de forte turbulência na Portugal Telecom. A minha pergunta é, foi capitalizado, de facto, foi aproveitado pela concorrência, designadamente pela Vodafone? Cresceu em que áreas, em que segmentos? Ou prefere o discurso mais politicamente correto de dizer não, cada um seguiu o seu percurso? Não, sim, pode continuar, estava a ir bem. Quer dizer, mas eu não gosto muito de discurso politicamente correto. Não, mas não é uma questão de ser politicamente correto. Eu acho que nas organizações o crescimento e as estratégias de crescimento não podem ser feitas, nem os nossos planos podem ser desenhados na perspectiva de que algo está a correr mal aos nossos concorrentes. Tem que ser por nós próprios, nós é que temos que fazer o esforço para conseguir o crescimento. E sempre desenhámos os planos assim. Agora, não vou deixar de ser politicamente correto, mas vou ser verdadeiro. Quando um operador está numa situação de alguma instabilidade, naturalmente, aquisições, mudanças de acionista, mudanças de modelo de organização, têm naturalmente algumas consequências. E essas consequências têm reflexo e beneficiam naturalmente os concorrentes. Foi de expressão? Eu diria que não, sinceramente, diria que não. Diria que não, porque os próprios profissionais da Portugal Telecom não deixaram de estar presentes no terreno, de acompanhar os clientes. Se tivesse acontecido a coincidência de uma alteração acionista no momento de qualquer disrupção tecnológica de modelos de negócio, teria significativamente grandes impactos. Quando estamos num mercado consolidado e que não aconteceram esses momentos disruptivos, naturalmente que houve alguns ganhos, mas não terão sido de grande expressão desse ponto de vista. Não crescemos, a mensagem que quero dar, pelo menos do nosso lado, nós não crescemos à conta das dificuldades de terceiros. Crescemos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho e pelo facto dos clientes terem reconhecido uma proposta de valor da Vodafone. Mas cresceu sobretudo do lado das empresas, cresceu também, enfim, do consumidor doméstico em geral. Não, os números são públicos, do ponto de vista de crescimentos. Não é? Por isso, nós, se olharmos para este setor, que já não se deve olhar de uma forma muito autonomizada entre móvel, fixo, porque estamos num mercado convergente, mas vamos parti-lo nesta forma tradicional, por via da convergência, nós perdemos cota no mercado móvel, perdemos clientes no mercado móvel. Enfim, os números são públicos. Nos últimos anos, a propósito da convergência, onde tínhamos uma presença, uma cota muito próxima na altura da PT, e hoje, enfim, estamos afastados desse ponto de vista, perdemos clientes. Fomos o operador que mais crescemos no segmento fixo. E aí crescemos quer na vertente dos clientes particulares, quer na vertente dos clientes empresariais. Quer no segmento só de televisão, quer no segmento de banda larga fixa, quer no segmento de soluções mais complexas para as empresas. Por isso, nesta vertente tradicional de segmentação móvel-fixo, crescemos de forma significativa, quer no segmento de clientes particulares, quer no segmento de clientes empresariais. Na vertente móvel, perdemos mais na componente de clientes particulares, porque foi aí que a questão da convergência naturalmente teve impacto e a nossa ausência de oferta durante algum período teve impacto, naturalmente, mas isso já está ultrapassado, felizmente. Mas há a ambição de deixar de ser o terceiro? Isso há sempre a ambição de deixar de ser o terceiro, mas não corremos. Neste mercado não se corre para posicionamentos apenas simbólicos, de poder estar... Nós já estamos no pódio, não é? Simbólico é dinheiro, portanto são mais receitas e... Portanto, não tem necessariamente que ser assim, porque pode estar em primeiro e ter rentabilidade e ter resultados piores do que um terceiro. Não estou a dizer que seja o caso, não é? Mas estou a dizer que isso pode acontecer do ponto de vista teórico. Por isso, nós não corremos apenas para tomar um posicionamento no pódio, crescer mais um degrau ou outro. O que nós temos é a nossa própria estratégia de crescimento. Se os outros decrescerem mais do que expectavam, ou se nós crescermos mais do que aquilo que é os nossos planos, o objetivo final, se for o resultado da nossa estratégia, se ganharmos 1 ou 2 posições no pódio, naturalmente ficaremos satisfeitos. Mas nós corremos pelos nossos próprios planos e pelos nossos próprios objetivos e não em função desses posicionamentos. A regulação sempre foi uma questão, tanto para os operadores, muito premente. A questão dos cabos submarinos parece que é uma questão recorrente.
no verão houve uma decisão preliminar em termos de custo, de redução de custo. Isto, efetivamente, em que é que se traduz? Realmente as regiões autónomas vão deixar de ser, efetivamente, periféricas neste caminho das telecomunicações, ou ainda não é um caminho suficiente para ser rentável para um operador como a Vodafone? Eu, sinceramente, espero que não fiquem de fora. Se pela aplicação exclusiva da decisão tomada no verão, que é de cumprimento, e já tive a oportunidade de cumprimentar o regulador por o ter feito, fica aquém e não permite a inclusão das regiões autónomas nesta disputa competitiva e enfim, é um desafio que está sobre os ombros da Vodafone, que é quebrar este duopólio existente no fixo, porque há dois operadores com uma cota muito expressiva no fixo, e por isso, enfim, nós já ultrapassámos em banda larga móvel há uns tempos os 10%, temos cerca de 14%, partimos praticamente do zero, por isso temos vindo neste crescimento a nível nacional para quebrar este duopólio. E deixámos as regiões autónomas de fora, e não fomos às regiões autónomas, porque realmente não há um modelo de negócio que o suporte. Isto parece um pouco a sua questão, ser primeiro, ir para as regiões autónomas aceleraria esse processo de chegar a uma posição de crescimento de cota, mas a custos que não são comportáveis e, por isso, naturalmente, que as decisões têm que ser racionais. Chegar às regiões autónomas não é possível com os preços anteriores e não é possível com os preços da decisão que foi tomada em agosto, mas que é uma decisão provisória, que eu espero que o regulador, e enfim está previsto que o regulador a muito curto prazo venha a tomar uma decisão. E para nós é relevante que esta decisão seja tomada depressa, porque qualquer atraso do regulador pode pôr em causa a disponibilidade financeira para fazer esse investimento. Porque, como há pouco referiu e bem, os 125 milhões que temos de investimento previsto, porque estamos a falar da vertente fixa e de levar um negócio fixo da Vodafone aos clientes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, enfim, há um plano de execução e há um plano de compromisso dessa verba. Se o tempo da decisão se prolongar, ou da não decisão definitiva se prolongar, pode estar em causa a disponibilidade para chegarmos a essas regiões. O objetivo que nós temos desde sempre, aliás, temos uma presença forte na região autónoma dos Açores, por exemplo, na Madeira não é tão forte assim, mas nos Açores é bastante forte, e por isso queremos dar aos clientes aquilo que já conseguimos dar no móvel em toda a oferta de telecomunicações. Isso não tem sido possível, não é possível em função da decisão que foi tomada por volta do verão, e espero que a muito curto prazo a decisão venha para além daquilo que foi tomado nessa altura. A decisão é no sentido de 50% de desconto. O que é que seria aceitável ou sustentável para uma operação nas regiões autónomas? O princípio é simples. Como é que nós vemos isto? Uma ligação, porque o que está em causa é a ligação do cabo submarino. Só para ter uma noção, para nós, disponibilizar o serviço na região autónoma da Madeira dos Açores é muito mais caro do que chegar com o serviço a Miami. E por isso, para ter uma noção que a distância de per si não é só um indicador do preço, só para ter a noção da disparidade. Para nós não faz qualquer sentido, até do ponto de vista de inclusão do país, e não deixar de fora estas regiões autónomas, não faz sentido que não haja uma proporcionalidade entre o custo, por exemplo, entre Bragança e Vila Real de Santo António, naturalmente amplificado pela distância para essas regiões autónomas, que esse é que é o referencial. E por aquilo que foram os 50%, que foi um primeiro passo, está muito aquém daquilo que é necessário para ter esta igualdade de custos, usando como referencial por exemplo, entre Bragança e Vila Real de Santo António. Poder-se-á dizer, mas o investimento necessário para colocar os cabos submarinos para as regiões autónomas é muito superior àquele dos continentes, mas aí não podemos esquecer que esse investimento teve com participação pública e das próprias regiões autónomas, e por isso aquilo que foi o investimento do operador, que hoje é titular desse cabo, não será provavelmente muito diferente daquele que foi a disponibilização dos acessos entre Vila Real de Santo António e Bragança. É por isto que pugnamos, e quando pugnamos por isto significa muito mais do que 50%. Mas tenho o otimismo, a expectativa de que o regulador venha a tomar a decisão a curto prazo e que esta decisão permita incluir estas regiões autónomas no nosso plano de investimento, porque é levar concorrência e levar os nossos serviços a essas regiões. Não queremos deixar ninguém de fora e, por isso, espero que rapidamente essa decisão aconteça. Bom, nós temos várias perguntas, agora mais relacionadas com conteúdos e aquele tema da bola que falámos há pouco. Mas, antes disso, até porque muitas das perguntas que querem, no fundo, foram colocadas aqui por mails que recebemos, portanto, para a APDC, por parte de várias pessoas que gostariam de fazer as perguntas diretamente, portanto, e enviaram. Curiosamente,
para aí umas 80% das perguntas, imagino, têm a ver com o tema dos conteúdos e do futebol. Sabe-se lá porquê. Curioso. Mas já lá vamos. Vamos escolher aqui duas perguntas fora desse campeonato, ainda antes de voltarmos ao tema dos conteúdos. Uma delas tem a ver com um tema que eu acho que é importantíssimo para Portugal e seguramente será para a Vodafone. Como é que poderá a Vodafone Portugal atrair mais centros de excelência, portanto, neste conceito de nearshore, para Portugal, aumentando o seu peso no grupo e criando emprego e riqueza em Portugal, e se isso acontecerá mais no business to business? Essa é uma pergunta que veio uma da pergunta, audiência. exatamente. Mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque este tema, de facto, do conceito de nearshore é importantíssimo. Não, eu percebo a pergunta porque ela vem em continuidade com aquilo que a Vodafone já faz. Para terem uma noção, enfim, estes números acho que já o referi anteriormente, 1 em cada 6 dos colaboradores da Vodafone já trabalha para projetos fora de Portugal. Aliás, ontem, por exemplo, só para dar um exemplo, ontem em Irlanda, os nossos colegas da Irlanda lançaram o serviço de televisão digital, o serviço Pay TV, e muito desse serviço está desenvolvido graças à colaboração e à participação de colaboradores da Vodafone Portugal. Só para dar um exemplo recente, porque o lançamento foi ontem na Irlanda desse serviço. Por isso, nós já temos hoje 1 em cada 6 colaboradores a trabalhar para outras operações. Nós temos, em Portugal, controlamos as redes de outros países, no caso de Espanha, Inglaterra, Irlanda. Temos um centro de competência em Portugal numa área de grande crescimento e onde a Vodafone é líder mundial, na área do machine to machine. Na área da televisão, que referi há pouco, é a partir de Portugal muitas das inovações e os desenvolvimentos são feitos no âmbito da televisão. E, naturalmente, que é a nossa obrigação procurar, dentro das oportunidades existentes do Grupo Vodafone, competir com outros mercados para trazer essa competência para Portugal. Temos uma vantagem face a outros mercados, que é a qualidade dos recursos nacionais. Neste setor, pelo menos neste setor e de uma forma alargada, nas TIC, como um todo, Portugal tem quadros de grande qualidade. E não estou só aqui a falar numa questão de custo versus qualidade, acima de tudo é a qualidade com que se entrega e por isso disputamos com outros mercados. Não posso dizer o que é que está para acontecer a curto prazo, se alguma coisa está a acontecer ou não, posso dizer que estamos a disputar algumas coisas para trazer para Portugal. Temos de ter consciência que disputamos geografias como a Índia, disputamos geografias como a Turquia, Egito, outros países do leste, Hungria, Roménia, que são geografias que têm alguns benefícios do ponto de vista financeiro que podem dificultar esta luta, mas temos lutado por isso e os resultados têm sido muito positivos. Como vê, 1 em cada 6 já o fazem. Por isso, tudo faremos para continuar a garantir que, a partir de Portugal e a partir da qualidade dos recursos portugueses, nós fornecemos bons serviços ao Grupo Vodafone. Nós por exemplo, nós no final deste ano teremos, por exemplo, o Web Summit e, portanto, a visibilidade de Portugal, agora nos últimos tempos, felizmente, por alguns bons motivos, veremos se depois, por questões macroeconómicas e políticas, isso acontecerá, mas a visibilidade e digamos, Portugal está um pouco na moda, ou algumas cidades de Portugal. Isso é mais fácil para si, tenho notado isso nos últimos tempos, dentro do universo do Grupo Vodafone, defender este conceito de nearshore? Portugal como plataforma atrativa para ter aqui eu centros de tenho que excelência, reconhecer que Portugal está na moda dentro do mundo Vodafone há muito tempo. Há muito tempo que estamos na moda. Na moda neste contexto de estarmos sob o foco da atenção pela qualidade daquilo que entregamos e pela forma como o diferenciamos. A nossa pequena escala seria naturalmente algo que nos penalizava perante outros. Nunca foi o caso. Aliás, alguém ainda há pouco aqui ao jantar referia que o CEO do Grupo Vodafone, o Vitório Colau, a última vez que esteve cá em Portugal, teve a oportunidade de dizer que era uma joia da coroa, do ponto de vista que Portugal era um bocado laboratório. Eu, enfim, até referi que nós não somos ratos de laboratório dentro da Vodafone Portugal, mas neste contexto, interpretação positiva de que aquilo que se faz em Portugal faz-se bem e pode ser replicado para outros mercados. Por isso, não é o fenómeno moda, fica muito satisfeito enquanto português e, enfim, ligado também a todas as questões da tecnologia e desta sociedade da informação, que aconteça o Web Summit em Portugal em 2016, mas desse ponto de vista não será uma grande ajuda para Portugal, porque nós já temos hoje a exposição e o reconhecimento necessários dentro do grupo. É mais, como digo, enfim, depois o debate e a discussão e a qualificação da nossa proposta face a outros colegas de outros países.
outra das perguntas da audiência tinha a ver com o posicionamento das empresas em termos de tecnologia, de digitalização, de modernidade, porque nós somos early adopters, os portugueses gostam de telemóveis e gostam de tecnologia, mas depois chegamos às empresas e as coisas não são assim tão animadoras quanto isso. Como é que vê esse posicionamento e o crescimento ou não desta modernização das empresas e de um tecido empresarial, que a maioria é PME e às vezes está a fazer contas à vida e não está preocupado com a sua modernidade? Eu não tenho a pretensão de querer achar-me aqui como um guru capaz de ajudar as empresas, ou explicar às empresas o quanto é importante estarem tecnologicamente avançadas. Primeiro porque acho que é um dado, e com todo o respeito, acho que na sua pergunta referiu aí que estão preocupados com questões de natureza financeira e que não estão preocupados ou que não estão atentos à questão da necessidade da evolução tecnológica. Eu acho que sabem e que têm perfeita consciência da necessidade da evolução tecnológica, mas há constrangimentos. Os constrangimentos passam naturalmente por questões de disponibilidade financeira, outras vezes passam pela qualidade e disponibilidade de recursos que estejam atentos às ofertas existentes e à sua adequação aos negócios e, naturalmente, também que depois haja, do ponto de vista de infraestrutura, acessibilidade à mesma para garantir essa modernização. Porque num mercado competitivo, aberto, as empresas têm consciência que precisam de estar tecnologicamente atualizadas para poderem competir neste mercado global. O nosso papel não é um papel de chegar às empresas e dizer não se esqueça que é muito importante estar tecnologicamente avançado. Porque já sabem, o nosso papel, e isso temos esforçado por fazer, é primeiro garantir a disponibilidade de uma estrutura física. E já falámos aqui do investimento e do que temos feito. Garantir que os produtos e serviços que temos são conhecidos das empresas e que eles são adequados à necessidade daquela empresa em concreto. É consultoria, é informação. Só para também dar aqui um exemplo, nós temos aqui no nosso edifício em Lisboa um centro de demonstração de serviços da Vodafone, não numa ótica de laboratório, mas na ótica de soluções, serviços adequados às empresas em concreto, onde trazemos muitas PMEs deste país para irem lá visitar e verem o que é que nós podemos oferecer. Mesmo que não nos venham a comprar, nós sabem que pelo menos o setor tem algo que nos possa oferecer, fazemos esse serviço de consultoria e depois, naturalmente, as condições, a oferta de valor tem que ser adequada à disponibilidade da empresa. Às vezes aí as coisas não jogam, mas aí nós não podemos fazer mais do que aquilo que já fazemos pelo nível de competitividade de preço que É essencialmente uma questão financeira? Eu acho que sim, porque eu, enfim, acho que, como digo, acho que não há uma cultura de as empresas não são mais evoluídas porque não têm condições para o ser. As condições serão específicas dessa empresa. Podem ser de diferente natureza. Mas isso é a realidade dessa empresa. Não nos compete a nós mudar a realidade da empresa, nem mudar o seu modelo de gestão. A nós compete-nos, enquanto operadores de telecomunicações, demonstrar que temos os serviços, que temos as soluções e também o que promovemos. Veja-se, por exemplo, que nós, em termos de comunicação na área empresarial, na nossa linha de comunicação Ready Business, colocamos empresas a falar por elas próprias, a dizer o que é que estão a tirar partido do seu negócio das soluções de telecomunicações que têm. Isto é um exemplo para outras que, vendo o que uma empresa, e fazemos-lo com empresas de diferente dimensão. Tivemos já uma IBM, por exemplo, de grande dimensão, mas estamos agora a promover a Livraria Lelo do Porto, que testemunham o que é que a evolução tecnológica beneficiou o seu negócio. Isto, naturalmente, depois tem reflexo para outras empresas e para o setor como um todo. Esse é o nosso papel e isso fazemos. E acho que cumprimos esse objetivo. Há pouco falávamos, portanto, da contração nos últimos 5 anos de 1,5 mil milhões, portanto, do mercado. Um bocadinho mais do que isso, cerca de 2 mil milhões, terá sido o valor dos conteúdos de futebol. Já vai em 2 mil milhões. Bom, é capaz de ser. E nesta batalha de mercado, portanto, dos conteúdos, gostava de saber a sua opinião sobre se houve golos milionários marcados pelos dois operadores concorrentes, se a Vodafone é vista como quem perdeu o comboio e se esta exclusividade de conteúdos por 10 anos é algo com que se sente confortável. Não, eu estou confortável. Até porque, enfim, estou aqui neste ambiente e só podia estar confortável. Vamos separar esta temática dos conteúdos em são duas questões diferentes, até, enfim, fazendo uma analogia ao momento político em que vivemos, isto é uma primeira volta. Vamos separar uma primeira volta e uma segunda volta. A primeira volta tem a ver com a aquisição de conteúdos Vai haver esportivos. segunda volta?
Não, haverá uma segunda volta, já explico o que é que quero, não é das o que é a analogia que quero fazer de segunda volta. Não, essa porque a parte Vodafone ainda vai responderá ajudar. melhor do que eu. Essa parte responderá melhor sei, do que eu. O que aconteceu até agora foi a aquisição de conteúdos desportivos. E há uma segunda volta que é distribuição dos direitos de transmissão. São realidades diferentes. Nós não estamos, por estratégia, não estamos na compra de conteúdos. É uma área onde nós não intervimos, não, achamos que não devemos estar nessa área, por isso nós não fomos à primeira volta, porque a primeira volta é comprar direitos desportivos. Há operadores que já estavam neste negócio de uma forma mais direta ou indireta, o caso, por exemplo, da NOS, que já tem uma participação na Sport TV, tem também na área do cinema e de representação de direitos de outros tipos de conteúdos, tem essa área do negócio, a área da compra, exploração dos direitos de conteúdos, desportivos ou não desportivos. O caso da PT não tinha, no passado chegou a ter, agora mais recentemente não tinha, e entendeu, enfim, não sei, entendeu que deveria também explorar esse negócio de aquisição de conteúdos e depois, naturalmente, tirar a vantagem económica que vê nessa compra. Nós não estamos nessa área, não estamos nem em Portugal, nem noutros mercados. Não vê a Vodafone a comprar direitos, conteúdos, direitos sobre determinados conteúdos. Que é um desperdício de dinheiro? Por exemplo? Não é um desperdício de dinheiro, não me compete a mim, porque eu, como sempre disse relativamente a quem está a gerir negócios, que eles são feitos com racionalidade e são pensados para trazer determinado retorno. Não estou a ver que as entidades em questão que tenham colocado, vamos usar o seu número de referência, 2 mil milhões, para comprar direitos esportivos, o tenham feito porque um comprou, olha, aquele comprou, também vou comprar. Olha, comprou por 400, eu compro 450, agora compro por 500, quer dizer, enfim... Não acredito. Não estamos a falar de comprar só por comprar. Primeiro compro e depois logo vejo. Não acredito que tenha sido Mesmo assim. quando a regulação diz que os conteúdos devem estar cativados só por 3 anos. Mas isso é uma pergunta curiosa, porque realmente o primeiro contrato, o primeiro negócio que foi anunciado, referia 10 anos, eram 3 anos para um máximo de 10 anos. Qualquer coisa assim do género. Depois deixei de ouvir falar no tema, realmente. 10 anos, depois apareceu 10 anos, 12 anos. Não houve, esta referencial aos 3 anos não surgiu mais. E se relembrarmos da regulação, da intervenção da Autoridade da Concorrência nesta área, tinha realmente referido que os contratos não podiam ter mais que 3 anos. Mas, enfim, não conheço os contratos em detalhe, não sei se os conhece. Se realmente têm 10 anos, há aí uma questão que, enfim, a regulação não deixará de olhar, estou seguro, por isso não... Falemos então da segunda volta. Mas isto é comprar direitos esportivos. Depois há outro negócio, onde a Vodafone está presente, porque somos operador de telecomunicações, que é o negócio da distribuição. E aí estou tranquilo, porque, à data de hoje, a Vodafone tem contratos de distribuição, com a Sport TV, por exemplo, e com outros, com muitos outros titulares de direitos de conteúdos. E não acredito que vá mudar. Aliás, se eu relembrar aqui as palavras a nós quando adquiriu o Benfica. Lembram-me o Miguel Almeida na altura, veio na imprensa, foi referido, que havia vários cenários. Um cenário era inclusão na Sport TV ou num canal esportivo, mas manifestou vontade, naturalmente, que está disponível para todos os operadores. Recordo-me de ter visto também referências de um membro do Conselho Executivo da PT, a propósito de um debate ou de um painel, onde o tema dos conteúdos também surgiu, porque penso que já foi depois da aquisição do Benfica, onde também foi manifestada a preocupação de garantir o acesso universal dos conteúdos, e por isso a própria PT Mel Altice mostrou essa preocupação. Se era uma preocupação antes de comprar, se no dia a seguir comprou, a preocupação manter-se-á, naturalmente. Mas acho que não é preciso essa preocupação dos próprios operadores. Estou convencido que, primeiro, não haverá necessidade de qualquer intervenção, porque os acessos será concedido, naturalmente, acesso a todos os operadores. E não poderá ser de outra forma. Primeiro, que o próprio modelo de negócio, naturalmente, quanto maior for o número de clientes do conteúdo, melhor se explora o conteúdo, porque aumenta as audiências. Segundo, porque a sua não existência significava alterar de forma significativa a liberdade de escolha dos clientes. Era pôr em causa a dinâmica competitiva do mercado. No mercado de telecomunicações e no mercado convergente, como há pouco referimos. Imagine-se o caricato de uma família, e há famílias assim, acreditem, não é o caso da minha, mas há famílias assim, onde os membros da família não são todos do mesmo clube de futebol. Acontece.
Se imagina o cenário, neste momento é meramente académico, como é evidente, de que, apesar da titularidade exclusiva dos direitos, a distribuição também era exclusiva. E essa família teria que ter duas, pelo menos duas, se fossem 2 clubes, essa teria que ter 2 linhas de internet, 2 serviços de televisão, e como isto não se vende independente de um serviço fixo, e em alguns casos não se vende independente de um serviço móvel, toda aquela família teria que ter necessariamente 2 subscrições para poder ter acesso à totalidade dos conteúdos esportivos nacionais. Imagine isto num café, num hotel. Isto, só para dar um exemplo de extremo, não é muito extremo, porque a verdade é que muitas das famílias em Portugal têm esta diversidade de clubes, isto não faz qualquer sentido do ponto de vista competitivo. Por isso, acho que não vai ser necessário, porque tudo naturalmente ia fazer fé em tudo o que já foi dito por quem adquiriu os conteúdos esportivos, de que o acesso estará disponível, naturalmente, com custos substancialmente superiores àqueles que hoje existiam. Mas isso é o tema do custo, e que naturalmente terá repercussão depois. E já fez contas? Final. Não fiz contas, só farei contas quando conhecer valores. Aliás, deixe-me até referir, porque eu nem sei exatamente, destes 2 mil milhões, se, mais uma vez, com base naquilo que é público, esses 2 mil milhões inclui direitos esportivos, inclui patrocínio de camisolas ou patrocínio do clube, inclui publicidade estática nos estádios, inclui direitos de transmissão também internacionais, pelo que eu percebi, pelo menos de algumas leituras. Por isso, naturalmente, que depois o próprio valor também há a exploração do próprio conteúdo por via da publicidade. Eu não sei exatamente sequer o que é o direito desportivo que vai ser depois objeto da sua revenda para outros operadores. Não sei. Pois, quando seguramente haverá, mas quando houver a oportunidade de renovarmos os contratos, muitos deles, aliás, esses conteúdos já estão disponíveis para essa nova titularidade, esses novos titulares, em 2018, lá teremos a oportunidade de ver os valores. Uma coisa é certa, serão substancialmente superiores àqueles que hoje existem, é verdade. Mas isso foi enfim, a regra do jogo, aconteceu, o valor está assim. Isso percebo que não vou ter o mesmo preço unitário que tinha hoje. Isso já percebi. Mas se o mercado penalizar a Vodafone pelo facto de não ir a jogo, imagino que daqui a 1 ano, 2 anos, qual é que poderia ser o efeito? Primeiro, não é a Vodafone que é penalizada, quem é penalizado são os clientes e é o setor como um todo, porque isso significa desaparecer concorrência, e desaparecer concorrência é penalizante para o país e para os consumidores. A Vodafone é instrumental para garantir que isso aconteça. Mas, como digo, isso para mim não passa de um cenário meramente hipotético. Eu não me vou preocupar por antecipação, porque não vejo razão para me preocupar. Porque não vejo como não deixará de haver acesso universal para todos os operadores. Por isso, em 2016, 2017, 2018, 2019, os clientes continuarão a ver e a beneficiar dos conteúdos relevantes, porque este conteúdo esportivo é um conteúdo não replicável, por isso é bom ter isso em linha de conta. Não se pode dizer, pronto, porque não há problema, você pode ter, posso, por exemplo, dedicar-me, já agora também vou comprar aí uma liga qualquer, não sei bem de onde, porque aqui em Portugal agora já não há muitas disponíveis realmente, vou comprar uma liga e está resolvido. Pronto, se eu não tenho, os clientes da Vodafone não podem ver o Benfica Sporting, ou o Benfica Porto, mas vão ver o Milão com o Inter. Isto não é semelhante, não tem nada a ver, não é replicável. O próprio jogo Benfica Sporting não é replicável com o jogo Sporting-Benfica, são coisas diferentes. Por acaso este ano com resultados mas não é replicável porque o conteúdo por sua própria natureza não é. E não sendo replicável e sendo relevante e essencial, naturalmente tem que ter acesso universal. E por isso não imagino um cenário em 2018 onde isso possa ter acontecido. Mas isto leva-nos também, enfim, nós estamos a abordar aqui o tema do futebol, mas isto leva-nos também a uma questão mais profunda, que é da relação entre os operadores de comunicações e os fornecedores de conteúdos. E tem havido negociações, tem havido, com certeza, cenários de algumas dificuldades por parte de alguns grupos de mídia. Como é que olha neste momento para essa relação e para o setor dos mídias em Portugal? Há uma relação de parceria e há uma relação de momentos. O momento negocial é sempre um momento difícil, não é? Entre duas partes. Quando uma parte tem o conteúdo e que o precisa distribuir e do outro lado o distribuidor precisa do conteúdo para o seu próprio serviço, naturalmente que há diferenciação, que há pontos de vista diferentes sobre qual deve ser o valor adequado.
E esses são momentos de alguma fricção nas negociações, mas que é natural, como acontece quando duas partes estão numa mesa para chegar a um acordo. No caso da Vodafone, felizmente, as coisas têm chegado sempre a bom porto. E depois há o momento da parceria, que é, enquanto grandes empresas em Portugal, no caso da Vodafone, um grande anunciante, e enfim, com uma audiência, também com uma base de clientes relevantes para a difusão desses conteúdos, que naturalmente trabalhar em parceria. Agora, eu reconheço, enfim, mas melhor do que eu, estão aqui pessoas que podem falar sobre as dificuldades desse setor, que infelizmente não é o único setor com dificuldades na economia portuguesa, mas que vive momentos, porque o modelo da exploração dos conteúdos vive da audiência e da publicidade. Não é? E os valores de publicidade caíram no mercado, porque há uma proliferação de conteúdos, de acessos, diferentes custos de disponibilização de conteúdos equivalentes, ou até a exploração de conteúdos mais caros, depois o detalhe divulgado de uma forma mais económica, são desafios significativos para os mídias. Acho que o setor das telecomunicações em Portugal tem feito o melhor para colaborar com os mídias. Primeiro, porque há poucos mercados na Europa, em particular, por exemplo, que o Pay TV tenha a penetração que tem em Portugal. E isso permite uma receita acrescida para os mídias em Portugal, que não acontece noutros mercados, porque é de sinal aberto e por isso vivem quase em exclusivo da publicidade. Porque há uma crescente penetração e há uma evolução muito significativa das redes de acesso em Portugal, quer seja na vertente fixa, quer seja na vertente móvel, o que garante maior interação e maiores níveis de audiência dos conteúdos nacionais. Por isso temos feito o nosso papel, reconhecendo que há realmente aí dificuldades para os mídias em Portugal, mas enfim, são as dificuldades do setor. E o setor, melhor do que eu, pode responder. A dificuldade de negociação é o que leva a Vodafone ainda não estar com o canal CMTV? Sim, posso dizer que é dificuldade, embora aí é curioso, aliás, não vou usar expressões minhas, vou usar expressões da CMTV, que refere que gostaria de estar na Vodafone. Nós também não escondemos, gostaríamos de ter a CMTV, gostaríamos de ter todos os conteúdos, e que referiu publicamente há pouco tempo de que havia aqui um jogo entre dois operadores que dificultariam a vontade da CMTV e da Vodafone para ver o conteúdo. Por isso, esta é uma negociação que deveria ser a dois e que, pelos vistos, não é necessariamente a dois. Mas continuamos a falar. Haverá novidades em 2016? 2016 começou agora. Desse ponto de vista, eu poderia dizer que novidades vai haver seguramente, ou sim ou não. Muito bem, falou da retoma. É evidente que não nos vai falar de resultados da Vodafone, até porque não os saberá, mas será um ano... Não, os meus sei, da Vodafone Portugal Não, sim, eu sei que sim. Eu não os posso anunciar, estamos no período agora. The Quiet Period. Mas será um ano bom para a Vodafone, em termos... Portanto, nesta retoma que fala, será um ano... o que é que irá marcar o ano da Vodafone em 2016? 2016? Não, como há pouco referi, a nossa expectativa é uma expectativa para os últimos dados conhecidos. O terceiro trimestre, a nossa evolução comparativa anual de receitas nesse trimestre foi de menos 0,2%, isso praticamente já 0%. O trimestre anterior tinha sido menos 2,6%, o ano anterior, a totalidade do ano, os trimestres, foi na casa dos 5%, por isso tem havido constantemente uma aproximação para resultados positivos do ponto de vista de evolução de receitas. Porque os demais resultados, enfim, a empresa felizmente tem resultados positivos. Esta é a tendência, é isto que espero que venha a acontecer em 2016. Como digo, espero crescer num setor como um todo também consiga crescer, como há pouco já referi, e por isso as expectativas para 2016 são positivas, foi assim que o fizemos, que estamos a debater neste momento o orçamento para 2016. Como sabem, muitas pessoas que estão aqui presentes, o nosso ano só encerra a 31 de março, o nosso ano fiscal, e por isso o nosso 2016 ainda vai começar, mas estou otimista que continuemos neste caminho positivo de crescimento de receitas. E falou-se do nearshore com novos investimentos da Vodafone Internacional em Portugal? Há possibilidade para isso? É a tal disputa que estamos a fazer e há alguma possibilidade de novos centros de competência virem para Portugal. Está a concorrer com que países? Estou a concorrer com vários países. Pronto, é a resposta que o jornalista não quer querer. Não vou referir, mas estamos a competir. Eu acho que até já passámos a fase, neste momento é só uma shortlist, mas não vou dizer qual é o outro país, porque quando ganhar não vou identificar o que perdeu. Mas a propósito de concorrer, isto agora diversificando um bocadinho, e estamos mesmo na reta final, quando olhamos, por exemplo, para a TDT,
A RTP tem vindo a defender o lançamento, portanto, de mais canais do grupo, na televisão digital terrestre. Haverá um acréscimo de concorrência, ou melhor, sente que isso poderá ser uma ameaça às plataformas pagas, como é o caso também da Vodafone? Eu acho, sinceramente, que o tema vem tarde. Esse tema deveria ter sido falado e debatido com mais profundidade quando foi disponibilizada a plataforma TDT para difusão dos canais televisivos. Vem tarde, primeiro que a penetração em Portugal, como há pouco referido, do Pay TV já é muito significativa. Porque a utilização do serviço digital sobre as plataformas Pay TV em Portugal acrescenta bastante do ponto de vista de relação do cliente com o conteúdo, que é mais difícil do ponto de vista da TDT. E depois voltamos àquela questão que aí, mais uma vez, os mídias respondem melhor do que eu. Há mercado para haver novos canais e que estes sejam rentáveis do ponto de vista financeiro, sabendo-se que o bolo da publicidade em Portugal é o que é, e que mesmo com otimismo relativamente ao crescimento da economia, enfim, não se vê como vai poder sustentar novos projetos e nova concorrência nessa área. Enfim, é um debate mais da área dos mídias. No setor das telecomunicações, e aqui apenas pela leitura que fazemos daquilo que é o nível de adesão, os serviços e a relação do cliente com o serviço de televisão, em particular no caso, por exemplo, com o serviço da Vodafone, acho que torna difícil, que é tardia essa questão. Mas aí, enfim, acho que é mais um debate nos mídias do que propriamente nas telecomunicações. Muito bem. Creio que já estamos aqui a Estamos chegar na hora. mesmo ao A final. gente se quer daí Ainda. deitar. Obrigada também pela sua disponibilidade aqui nas nossas perguntas. Obrigada à PDC em meu nome e também do Luís, provavelmente. Obrigada e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado.